começando mais um vídeo. No caso, a gente vai falar sobre o Orixá Ogum. Na verdade, a gente vai trazer aqui algumas características dos filhos de Ogum. É isso mesmo, pessoal. Ó, os filhos de Ogum, né, têm características bem marcantes, né? Quase impossível de se confundir com outros orixás. Mas é claro, pessoal, que elas podem ser mais ou menos evidentes, a depender dos orixás adjuntos e ancestral. Isso quer dizer, a depender dos outros orixás que te acompanham. A junção, é claro, entre os orixás que te acompanham, visam o quê? Equilibrar as atitudes, podendo ocorrer de alguns impulsos, né, serem menos intensos, né, tá bom? Né? Entre as principais características dos filhos de Ogum estão o quê? Determinação, a sede por desafios, um temperamento forte, né? Os indivíduos também têm um físico propício a atividades físicas, adoram uma boa festa e possuem dificuldades em se fixar num lugar só, né? Então a gente vai trazer um pouco dessas características dos filhos de Ogum. Acompanhe esse vídeo do início ao fim, né? E vamos ver se você, né, assume ou tem alguma dessas características. Depois do vídeo encerrado, eu quero que você deixe nos comentários para saber se você assume ou se você tem algumas dessas características, tá bom? É claro, sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Primeiramente, vamos começar a falar aqui, né? A primeira característica dos filhos de Ogum é que eles são determinados. Os filhos de Ogum, pessoal, são reconhecidamente determinados, né, quando querem atingir o objetivo. Na realidade, a palavra mais adequada seria teimosos, pois quando colocam uma ideia na cabeça, não tem quem os faça mudá-los. Aliás, talvez alguma filha de Oxum possa ter sucesso nessa empreitada, né? Se você imagina o porquê que filhas de Oxum pode mudar a opinião de Ogum nesse sentido, peço para você que dê uma olhada no vídeo anterior aqui do canal. Olha, pessoal, essa determinação, né, de Ogum pode ser extremamente construtiva, pois ajuda a atingir os seus objetivos, mesmo quando tarefas chatas e repetitivas, né, que os filhos de Ogum não gostam, apareçam no caminho. Por outro lado, isso pode também ser interpretado como teimosia ou até grosseria em alguns casos. Olha para você ver. Outra característica é que filhos de Ogum amam desafios. Se tem uma coisa que filhos de Ogum adoram, pessoal, é um bom desafio. Se você quer que ele faça alguma coisa que provavelmente não faria, é só duvidar da sua capacidade. Apesar de serem muito inteligentes, não vão resistir a isso e provavelmente vão fazer o que deve ser feito. Quando se trata de desafio, eles costumam ir até o limite para conquistarem uma etapa, seja no trabalho, no relacionamento ou até em atividades físicas. Por outro lado, é claro, isso pode trazer diversos riscos à sua saúde e até mesmo à sua integridade emocional, podendo deixar, é claro, né, sequelas para o resto da vida. Depois a gente tem uma próxima característica, que filhos de Ogum têm um temperamento muito forte, né? Práticos e extremamente pragmáticos, os filhos de Ogum são reconhecidos pelo seu temperamento forte. Para eles, sim é sim e não é não. Não existe aquele negócio de meio termo. É claro também que isso leva a grandes sucessos profissionais e uma noção de honra muito acima da média das pessoas. Por outro lado, quando em desequilíbrio, pode se mostrar menos tolerantes com outras pessoas, irritando-se às vezes, né, no caso, perdendo a calma, entendeu? Por isso é fundamental que os filhos deste orixá, os filhos de Ogum, procurem sempre pensar antes de agir, né, e tenham mais empatia. Isso é de extrema importância. Próxima característica é que são esportistas, né? Descendentes de um guerreiro implacável, os filhos de Ogum têm muita energia e precisam gastar parte dela com atividades físicas. Por causa disso, né, tendem a ser ótimos esportistas, aparentemente incansáveis e dotados de uma força fora do normal. São apaixonados por modalidades diferentes ao longo da vida e tendem a ir até o final,
com objetivo em mente, ou seja, buscam se graduar cada vez mais, ou até mesmo participar de campeonatos ao longo da vida, sempre almejando o quê? A vitória e não somente a participação. Outra característica bem marcante dos filhos de Ogum é que são fortes e musculosos. Né? Por mais que isso não seja uma regra, viu pessoal? Há muitas chances de um filho de Ogum serem fortes, mesmo que não tenham músculos, né, super desenvolvidos. Claro que também podem ser musculosos, desafiando-se pegar cada vez mais peso. As mulheres filhas de Ogum também têm uma força em comum, independente da sua composição física. Essa força não se resume apenas ao que se trata de músculos ou ao quanto consegue suportar de peso, mas também se refere a um âmbito moral e emocional, então a força, né? Depois, a próxima característica é que são pessoas festeiras, né? Se você quer uma boa companhia para animar sua festa, então você precisa chamar um ou mais filhos de Ogum. Isso porque são festeiros natos, super animados e gostam muito do que? De barulho, agitação e música alta. Eles têm energia de sobra e não gostam de ficar parados. Além disso, filhos e filhas de Ogum são pessoas de comunicação extremamente fácil, gostando de se relacionar com outros e sendo abertos à brincadeira, né? Isso é claro, desde que não passe do limite ou que toque em algum ponto delicado, pois a partir daí entre outra fase dessa energia, que é a ira. Outra questão, outra característica, são nômades. Isso, a maioria dos filhos de Ogum são nômades. Como todos os filhos de Ogum são propensos a realizarem mudanças diversas e até bruscas ao longo da vida, eles tendem a trocar de casa, cidade, país com muita facilidade. Desta forma, escolhem profissões que possam permitir essa mobilidade, como muitos dos negócios online. Se não tiverem como se mudar de casa, acabam modificando, tá bom? Todo o local por dentro. Isso acontece através da pintura de paredes, transformação estrutural, reformas no lar, né? Em último caso, é claro. E mudança no lugar de móveis e decoração. Fazem qualquer coisa para se ter pelo menos um pouco do gostinho da mobilidade. Então eles gostam de mudança. Próxima característica agora, valorizam a liberdade. Uma característica muito forte dos filhos de Ogum. Estar em um relacionamento com filhos de Ogum é saber que ciúmes e regras impositivas não vão funcionar. Pior, vão gerar tanto desgastes a ponto de acabar com o relacionamento. Isso porque eles apreciam e necessitam da liberdade, sendo independente a forma como ela se apresenta. Fora do relacionamento, gostam de se sentir livres para atuar de maneira autônoma, principalmente em sua profissão, além de poder transitar entre setores e locais. Definitivamente, um trabalho em escritório, onde se fica sentado o dia todo, não é o ideal para filhos e filhas de Ogum, tá bom? Outra característica é que são impulsivos. Com a energia transbordando, pessoal, amor pela liberdade e necessidade de nunca estarem parados ao mesmo lugar. Os filhos de Ogum tendem a ser mais impulsivos. Isso leva a uma ótima posição em status, liderança, né? Esportes e, é claro, outras profissões. Apesar de essa ser uma ótima característica para negócios, pode ser um veneno na vida pessoal ou profissional. Uma pessoa que age por impulso na hora da raiva ou quando as coisas parecem estar fora de controle, tende a perder a razão. Isso é fato. Então o impulso de Ogum ele deve ser controlado. Outra característica que é um pouco marcante para os filhos de Ogum é que eles se irritam facilmente. São extremamente comunicativos. Os filhos de Ogum podem às vezes perder a linha e agir com certa grosseria, ou pelo menos é assim que a maior parte das pessoas visualiza. Eles são muito práticos, não tendo paciência para a gente que demora a fazer tarefa ou a desenvolver um raciocínio durante uma conversa, tá bom? Então eles são rápidos. Assim, é claro, eles acabam perdendo a calma, pois se irritam facilmente com atitudes que estão em desalinho com a sua própria conduta ou visão de mundo.
quando estão em equilíbrio, é claro, conseguem encontrar ferramentas para lidar com as mais diversas situações e pessoas, evitando também o contato com algo que possa lhe fazer mal. Olha para você ver que características bem marcantes, né? Agora vamos aqui, ó, os filhos de Ogum também, pessoal, eles têm características marcantes, mas há diferença sim em suas manifestações, a depender se eles se identificam mais com a energia masculina ou feminina. Além disso, né, as diversas áreas da vida, como amor, profissão, saúde, também podem ter alguns sinais claros que indicam se você é ou não filho de Ogum. Vamos lá, ó, homem de Ogum. Aqueles filhos de Ogum que se identificam mais com a energia masculina tendem a ser mais fortes, mas isso não é uma regra, viu, pessoal? Sua impulsividade é bem marcante, podendo serem consideradas muitas das vezes irresponsáveis. Às vezes colocam as pessoas que amam em perigo ou gastam muito mais do que deveriam. Além disso, também tendem a perder a paciência e, quando em situações de liderança, podem ser autocráticos, para que as coisas sejam realizadas rapidamente e da forma esperada, é claro. No relacionamento, gostam de se sentir livres e podem optar aí por uma relação aberta. Já a mulher de Ogum, os filhos de Ogum que se identificam mais com a energia feminina, também apresenta força fora do padrão, sejam mulheres ou homens, mesmo que não tenham tantos músculos aparentes. Impulsiva, né, as filhas deste orixá também tendem ao perigo, mas por causa de sua formação, a impulsividade é canalizada em papéis de liderança mais fortes, né, e no caso, é como se fosse uma válvula de escape. Da mesma forma que os filhos de Ogum e as filhas de Ogum tendem a perder o controle na hora das compras e de outros impulsos que tragam realização imediata, pouco pacientes, querem tudo para ontem e às vezes lidam com tudo sozinhos, para não terem que esperar ou contar com a competência de terceiros. Além disso, também são favoráveis a relacionamentos abertos. Então tem essas duas vibrações, né? A vibração mais feminina e a vibração masculina. Agora vamos falar aqui sobre os filhos de Ogum no amor. Quando se trata de relacionamento amoroso, liberdade é a palavra-chave, né, com os filhos de Ogum. Eles admiram e até aceitam relacionamentos abertos, mas isso não impede que desenvolvam relações monogâmicas também. No entanto, é fundamental que os parceiros confiem e deem liberdade para serem o que quiserem. Da mesma forma, né, eles também precisam de mudanças ao longo do tempo, pois rotina mata a sua essência. Tendem a grandes e inesperados gestos românticos, né, alternados com uma prática na relação, que assustaria, claro. Até mesmo os filhos de Xangô, conhecido por serem práticos, né? Mas o que vocês têm que entender quando a gente fala que é relacionamento aberto, isso também não se aprega a todos os filhos de Ogum e nem a todo relacionamento, tá bom, pessoal? Agora, os filhos de Ogum no profissional. Quando se trata de um trabalho, né, que tem que ser feito rapidamente, os filhos de Ogum são os líderes ideais, cheios de energia e com uma praticidade sem igual. Eles conseguem inspirar os outros pelo bom exemplo e fazem, né, com que todos os sigam, mesmo sem perceber. Não são muito afeitos a trabalho de escritório, mas quando fazem, tendem a procrastinar, pesquisar questões diversas e até buscar novas formas de fazer o que é usual. Por outro lado, né, trabalhos que os desafiem mental ou fisicamente são as melhores escolhas para um filho ou filha de Ogum. Agora, filhos de Ogum, né, na saúde. Como nem sempre os filhos de Ogum conseguem, né, se enquadrar em profissões ou relacionamentos adequados à sua personalidade, eles tendem a sofrer muito mais mentalmente do que fisicamente. Ou seja, apesar de terem uma constituição física forte e resistente, as suas mentes, né, podem ser um ponto fraco. Por isso, tendem a sofrer com estresse, ansiedade e até crises existenciais. Além disso, dores de cabeça, né, cefaleia e outras mazelas físicas oriundas da soma dos sentimentos podem acabar, no caso aí, se desenvolvendo, tá certo? Então, ó, isso aí é um pouco sobre os filhos de Ogum, tá certo?
Olha para você ver que interessante. E você se enquadra em uma dessas características citadas aqui? O que você achou? Gostou? Achou interessante? Deixem nos comentários. E espero, é claro, que vocês tenham gostado e entendido. Lembrando, não se esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, que é de extrema importância, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.